Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui com o Papo de Gastroped. Eu, Maria Ângela Brandão, a Natasha Silva Sandi e o Lucas Rocha Alvarenga, para falar sobre o Congresso Brasileiro de Gastropediatria, que foi em São Luís, no Maranhão, agora, né, em julho, em junho, né, nós estamos em junho, foi no começo do mês, e a gente queria destacar para vocês aquilo que mais nos chamou a atenção, vamos dizer assim, os highlights, né, que a gente viu no Congresso, queria dividir com vocês as opiniões, né? Então, né, olá, Lucas, olá, Nath, a gente vai bater um papo mesmo, né, e algumas vezes a gente vai falar até de coisas que são mais comuns e outras nem tanto, né? Então, eu queria começar falando que uma coisa que me chamou bastante a atenção agora no Congresso Brasileiro foi a primeira vez que eu vi no Congresso Brasileiro falar sobre as interrelações aerodigestivas e a importância de um time aerodigestivo, né? A gente destaca isso porque a gente, como gastropediatra, e acho que os pediatras também têm observado isso, uma necessidade cada vez maior de um entendimento do paciente com paralisia cerebral, o paciente que vai ter alterações aí da via aerodigestiva, o paciente que vai aspirar, vai ter pneumonia, vai ter desnutrição, porque a via oral acaba comprometendo o pulmão, ou então com uma quantidade insuficiente de nutrientes, então vai precisar de gastrostomia, vai precisar de tráqueo, sempre tem a questão de vai dar por boca ou não vai dar por boca, e ver isso sendo abordado no Congresso, né, mesmo que seja de uma forma introdutória, é muito bom, porque o nosso grupo aqui da Unicamp tem um grupo muito forte de aerodigestivo, e a gente percebe o quanto essas crianças precisam ser vistas, precisam ser tratadas na questão da inclusão mesmo, né? Aquela questão, não sei o que está acontecendo e tanto faz, isso não é uma postura que a gente possa aceitar nos dias de hoje, né? A gente tem que incluir, para tratar essas crianças, a gente precisa entender, e esse entendimento não dá para ser feito de uma forma unilateral. O pediatra, eu acho que organiza tudo, mas se não tiver o otorrino, o pneumo, gastro, nutri, que possam ajudar, a gente não chega a lugar nenhum. Então, fiquei muito contente, né? Eu queria destacar isso, porque para mim eu acho que é o start mesmo de algo que a gente precisa fomentar entre a gente, né? A gente já teve aqui no Gastroped Talks discussões sobre gastrostomia, que é apenas uma das facetas da inter-relação aerodigestiva, a gente também já discutiu isso algumas vezes, mas é um assunto que cada vez mais a gente vai trazer à tona, né, assim, para que seja mais difundido e que a gente possa ter um entendimento maior das doenças, entendimento que não é tão comum as pessoas terem. Então, divulgar isso também é muito importante, né? Quando eu tava aí, tava começando as reuniões do grupo da aerodigestiva, né? A doutora Rebeca, aí depois fiquei sabendo que veio a pneumologia, a Nutri, e já renderam publicações, né, doutora Ângela? Sim, rendeu 2 publicações no Jornal de Pediatria. E precisa, né, Lucas? Porque se você não divulga, as pessoas não sabem, né? Assim, as medidas que são as que dão mais certo, as que, né, Não, e funcionam também esse mais. trabalho em conjunto especificamente para esse grupo de pacientes, a resposta é muito melhor, né? Do que cada grupo trabalhar separadamente. Às vezes no mesmo serviço tem todos os grupos, mas eles não trabalham juntos, né, em prol desse tipo de pacientes especificamente, né? Os neuropatas, crianças com alguma doença degenerativa, assim, uma doença neurológica que dificulta o entendimento separado, né? Então, a resposta é melhor, né? Quando a gente trabalha em conjunto.
Acho que, de certa forma, é como a questão da reabilitação intestinal. Na hora que você fala de uma doença complexa, não adianta ter os profissionais, porque, por exemplo, reab, todo lugar tem cirurgião pediátrico, gastroenterologista, nutricionista, nutrólogo, mas se você não põe todo mundo na mesma sala e não desenvolve essas expertises, a experiência e tudo, realmente não faz diferença. E eu concordo com a doutora Ângela, que é um passo muito, muito grande, muito importante, o reconhecimento disso, quase como se fosse um subtema importante, né? Não é uma sub-área ou uma subespecialização, mas tem muitos locais que, como na Unicamp, realmente existe um grupo dedicado para isso e faz toda a diferença, né? Que seja visto por aquelas pessoas. Né? E é o que você falou, né, Nath? Cada um no seu quadrado não ajuda, né? Quando está todo mundo junto, você entende as coisas de uma outra forma, você consegue entender a doença, né? A evolução, tudo. Então, realmente, a sua experiência deve ser muito grande, exatamente na reabilitação, da importância de você ter interação multi, né? Eu acho que o multi, ele só acrescenta, é uma coisa que a gente realmente necessita mesmo, para um bom cuidado. Muito bom. E nós tivemos também o pódio de disfagia, né, gente? Que a gente não pode esquecer. Foi com a participação da Rebeca mesmo. Com a doutora Rebeca. Foi mesmo, Nath. E as últimas de gastro também, eu acho que, de uma certa forma, focam o mesmo tipo de paciente, né? Importante. Muito bom. Eu conheci o Alexander lá, que fez a mesa lá dos IBATs e tudo. Eu conheci lá em Cincinnati pela aerodigestiva. Ele é um dos médicos que fazia parte do grupo da aerodigestiva. Aí depois ele foi focando mais no fígado e tudo, foi ficando nessa área, mas lá tem um grupo muito forte de aerodigestiva já, tem ambulatórios específicos, né, tem reuniões específicas de aerodigestiva, e eu acho que esse modelo aí é bem interessante, né? São poucos centros no nosso país, né, que fazem esse tipo de trabalho conjunto, né? Tende a ser uma pessoa mais da gastro, né? Alguém que faz geralmente desmotilidade. Eu brinco que costuma ser a mesma pessoa que gosta de constipação e aí acaba sendo gastroluminal, né? Eu não sei se eu chamaria de funcional, mas o gastroluminal ali. É víscera oca ou é víscera mais consistente, parenquimatosa, né? É mais víscera oca, sem dúvida nenhuma. Mas é uma boa. E aí, Nath, quer falar alguma? Bom, acho que já que a gente falou do Alexander, a gente pode falar dos IBETs, né, que você citou. Então, o Alexander foi um convidado internacional, né, que teve em destaque falando da colestase, a aula dele de exames genéticos e da importância. Também acho que foi muito legal, né, muito elucidativo. Ele trouxe bastante casos, na verdade, para discussão, que acho que realmente ilustraram a dificuldade que às vezes a gente tem, queira ou não, até quando a gente fala da genética, entra outro ponto, né, outra situação. Eu acho que a gente precisa muito ter o profissional, às vezes, trabalhando perto, para a gente fazer uma melhor interpretação desses exames. Eu acho que foi interessante ver a experiência prática dele com essas drogas, né? E outro dia a gente estava num grupo da Hepato perguntando se alguém já, né, quem já tinha processo ganho, ou quem estava em vias de uso do medicamento, e parece que em breve nós teremos uma experiência nacional também, né? Acho que é isso. Hoje a gente teve aqui pela residência uma aula da doutora Elisa, e ela falou que conseguiu já judicializar para um paciente que já teve o tratamento autorizado, mas ainda, de fato, ainda não está com a medicação em uso, mas já teve aprovação e tudo, e ela também está coordenando um multicêntrico para a gente ver a experiência nacional aí dos PIFIX e dos Alagires, né? Acho que o uso dos IBETs já é uma tendência aí de uns tempos para cá, né? Em outros países, eu vi que a aprovação veio na Europa primeiro, depois veio para os Estados Unidos, e aí no Brasil foi agora, dia 5 de junho, foi aprovado o Odevixibat para o uso na PIFIC, né? E agora a luta vai ser para incorporação no Conitec, né, para incorporação no SUS, porque é um tratamento ainda de alto custo, mas os trabalhos, o PEDFIC 1, o PEDFIC 2, são bem promissores, assim, né, mostrando que
esses pacientes melhoram muito a qualidade de vida. Claro que o desfecho final aqui foi a melhora do prurido intratável, que é o que atrapalha a qualidade de vida dessas crianças, mas em alguns trabalhos já mostrou-se o impacto também na sobrevida com fígado nativo, né, que nem era o desfecho esperado, mas que é um desfecho super positivo, né, que foi encontrado também, né. Mas eu ia trazer exatamente esse ponto, Lucas, que esse é o desfecho, né? Quando a gente pensa na realidade do nosso país, e aí eu acho que entra a questão da limitação financeira, né? Para o Conitec, para essas discussões, tudo é custo-benefício. E eu acho que a gente vai ter muita dificuldade, até porque nessa questão de discussão de custo-benefício, infelizmente o pessoal, né, qualidade de vida, a gente sabe o quanto é importante, a gente sabe que muda a vida de um paciente, que muda a história, inclusive crescimento, é mais do que qualidade de vida, né? Baixa o nível dos ácidos glicéricos, melhora dos ácidos biliares, melhora o prurido, melhora o crescimento, é outra coisa, mas realmente eu acho que a gente vai esbarrar aí nessa questão, e eu acho que o ângulo que a gente tem que pensar mais é essa questão que parece prevenir a progressão da doença e aumentar a sobrevida do fígado com o fígado nativo que você falou. E aí os dados ainda são muito incipientes para isso, porque a gente tem relativo pouco tempo de seguimento, né, com esses tratamentos. Mas eu acho que, em termos da nossa realidade, é tudo na base do custo-benefício. E na base do custo-benefício vai ser a hora que a gente discutir vida livre de transplante, né? Né? Falar que melhora a sobrevida, ainda não chegamos nesse ponto. A esperança que não. melhorasse, Mas né? sabe assim que eu vi uma aula do Luiz, que eu acho que é pneumo, que encabeça o grupo de estudos da fibrose cística. E assim, ele falando que a gente, de 2 anos para cá, teve uma revolução, né, no Conitec, que foi a aprovação do Trikafta, que é a primeira medicação aprovada para uma doença considerada rara, né? Porque a gente estava achando que só ia aprovar as doenças para diabetes, hipertensão, essas doenças mais comuns, mas eles conseguiram. É lógico que o grupo de estudos é bem embasado, né, de fibrose cística, o número de pacientes é infinitamente maior do que eu ia tocar nisso, que é a doença genética mais prevalente, teoricamente, né? Então, dúvida, mas eu acho que a gente vai lutar a mesma luta, né? Sim, mas eu acho que é bom, doutora, já que você falou isso, da questão do licenciamento, né? Eu acho que talvez não é claro para todo mundo que está menos familiar com essa discussão, né, que hoje o que está proposto em bula para o licenciamento dessas drogas ainda é o Odevix para as Bifix e o Maralix para o Alagille, mas existem estudos de ambas as drogas para outra doença, não existe, né, um movimento ainda de licenciamento, vamos dizer, delas cruzadas, né? O princípio é o mesmo, o mecanismo de ação é o mesmo. Realmente a gente não tem tempo de segmento para comentar em sobrevida. Eu acho, inclusive, que vão ter outras discussões e outras indicações. Eu sou super curiosa para ver estudos sobre colangite esclerosante primária, que é uma coisa que não está em andamento ainda. E a doutora Angela trouxe a questão da PFIC2, que é atresia biliar também. Acho que, né, não é que é impeditivo do uso do medicamento, mas que se não tiver nenhuma expressão do transportador da BICEP, daí a gente não espera que a droga funcione, né? Lembrando que a droga funciona quebrando, né, a circulação intrahepática. Então, para ela ser efetiva, eu tenho que ter uma circulação intrahepática efetiva, da mesma forma que a droga está contraindicada se o paciente tem essa circulação quebrada por outros motivos, por exemplo, uma cirurgia de diversão. Né? E assim, acho que você falou da aprovação, né? Lógico que isso pode acontecer, né? Não sabemos se a médio prazo ou a curto prazo, mas o custo-efetividade é o que vai determinar se ela vai ser incorporada. Igual o Lucas falou do Trikafta, né? O custo-efetividade do Trikafta, a gente fala assim, nossa, vale super a pena, né? Mas a gente não tem ainda essa... A gente tem esperança, né? Mas não uma informação, assim, dada, assim, tão eu falo que assim, a gente tá. Nossa discussão é um pouco mais embaixo, assim, porque eles estão já discutindo de desfechos do resultado do uso dos IBATs, a gente nem tá conseguindo dosar ácidos biliares ainda pelo SUS, assim, então eu acho que a gente tem uma outra briga ainda para chegar até lá, né? Mas é uma
É uma droga promissora, são drogas promissoras aí, né? Vão vir outras, mas principalmente os pacientes que não foram operados ou que têm uma qualidade de vida muito ruim, né? Eles têm o Alexandre trouxe casos lá que são brilhantes, assim, a melhora do prurido, né? De todos os scores. Então, é uma esperança, né? Sim, sem dúvida. Ó, deixa eu puxar esse gancho. Ah, Tem também o que já se discute em outros desde outros congressos, né? Mas que cada vez está mais forte essa discussão, né? Que são os marcadores não invasivos de fibrose, né? A gente sabe que nas doenças pediátricas que causam fibrose hepática, a gente tem uma restrição até ética, né? Para ficar fazendo biópsias seriadas, como a Natasha até comentou também em outras oportunidades, a gente não tem biópsias assim protocolares, a gente tem as doenças fibrosas do fígado não dão opção para biópsias de oportunidade, como tem no intestino curto, por exemplo. Você vai fazer um procedimento cirúrgico e aproveita e faz uma biópsia hepática. Então, a gente tem dificuldade de avaliar o comportamento progressivo da fibrose hepática nas crianças, né? A gente faz muito bem para o diagnóstico, não tem outro marcador aí que substitua a histologia para fazer o diagnóstico de fibrose, né, e para ver a progressão de fibrose. A gente sabe da importância da biópsia hepática, mas a gente tem dificuldade de acompanhar esses casos a longo prazo, né, como resposta terapêutica ou como evolução para doença hepática crônica, o momento certo de endoscopar, quando está virando hipertensão portal, quando que a gente está vendo as complicações, né? Então, os marcadores não invasivos já vêm aí desde a década de 90, os anos 2000, cada vez mais difundidos. E a elastografia, como um marcador não invasivo aí radiológico, está sendo cada vez mais difundida também, né? Principalmente por ultrassom. A gente sabe que tem vários centros já fazendo esse tipo de marcador, já tem uma expertise aí. O pessoal, eu conversei muito com o Dr. Gabriel, com a doutora Adriana, eles estão fazendo aí, estão bem entusiasmados com a elastografia por ultrassom aí na Unicamp. Outros centros também estão fazendo, né? A gente tem a nossa discussão é que muitos centros, esse exame fica com o radiologista. Então, a casuística fica com o radiologista, a expertise fica com a equipe da radiologia e tudo. Então, a nossa briga é que os hepatologistas roubem esse exame para si, para a gente ter uma casuística e uma expertise mais completa, né? Mas cada vez mais a elastografia hepática, não são todos os centros que têm a elastografia hepática transitória pelo Fibroscan, é mais difícil de encontrar. Aqui em Goiás a gente tem um aparelho de Fibroscan no estado todo. Elastografia por ressonância magnética também, muito pouco disponível. A ressonância por si só é um exame caro, que tem que fazer sedação para as crianças pequenas, enfim. Então, tem algumas limitações que estão fazendo com que a elastografia por ultrassom está sendo mais difundida, né? A gente vai, quem sabe, encontrar mais trabalhos robustos, com números maiores de pacientes pediátricos nos próximos anos, né? Uma coisa que você falou que eu acho que é bem, assim, está falando de biópsia, né, mas vem de encontro com aquilo que a gente já estava conversando, é que o ideal é que a gente, apesar de sermos grandes fãs de biópsia e gostarmos do tema, por exemplo, a experiência que a gente tem agora nos diagnósticos de glicogenose com o estudo genético, muitas vezes a gente não precisa mais da biópsia, né? Então, se a Elasto, logicamente a Elasto não tem o poder de dar um diagnóstico, mas se ela for funcionar exatamente para não fazer, né, é um ganho que você fala assim, não preciso, eu tenho já esse diagnóstico, por exemplo, de glicogenose, eu já tenho esse diagnóstico de outras, né, outras doenças aí, a própria PFIC, e fica, eu acho que ainda bem que a gente vive num tempo que essas coisas são possíveis, né? De você prescindir de exames que são que são mais invasivos por exames que te ajudam muito, né? Então, o estudo genético aí das PFICs, acho que eles colocaram, se eu não me engano, foi algumas apresentações, ou então foi também apresentação oral sobre glicogenose, eu acho que foi feita, e também acho que teve uma apresentação falando sobre as doenças colestáticas, né, o quanto que isso progrediu, inclusive no nosso meio, apesar das nossas limitações, né, então isso foi uma experiência muito legal do congresso também. E acho que isso que você colocou também reflete o fato de que a gente vai ter cada vez mais experiência com a elastografia e menos experiência com a biópsia hepática, né? Porque a gente acaba limitando as indicações diagnósticas, a gente definitivamente já
limitou as indicações que são vamos dizer assim, de monitorização, né? Porque nas hepatites virais crônicas já está muito bem difundido e até incorporado em segmento, né? Em protocolos de segmento, o uso de ELAS, e não mais o uso das biópsias. E a gente vai, de certa forma, andando na outra direção, né? Em Alagille, lembrando que os europeus e norte-americanos já se posicionam até discretamente contra a biópsia, pelo risco de que eles tenham mais de sangramento, que é um sangramento que independe do INR, que depende das plaquetas, né, atribuído a uma disfunção, na verdade, plaquetária, não a uma questão de número ou alteração de exames, inclusive da biópsia renal. Eles também, né, sugerem que, à medida do possível, evitar a biópsia hepática, evitar a biópsia renal nesses pacientes, porque aí existe o risco que a gente sabe que é um risco baixo, né? Quando a gente precisa fazer, a gente vai, inclusive, dizer, né, para os pais, é um procedimento seguro, quando bem indicado, mas aí a gente vai segurando as indicações. Sim. Agora a nossa briga, conversando assim, como eu já tenho uns 2, 3 anos, 4 anos talvez, que a gente começou a fazer elastografia, aprendi em Campinas, doutora Ângela, inclusive, e assim, conversando com os outros grupos, o que a gente tem dificuldade agora é uniformizar o uso da elastografia. Assim, tem serviços que usam ultrassom com método ARF, outros usam o Sharewave, outros tem uma disponibilidade do Fibroscan, né, que é a elastografia hepática transitória, enfim. Então, muitas publicações usam quilopascal, outras usam metros por segundo. A gente sabe que a conversão não é tão precisa, então o software ele padroniza um dos dois métodos e aí não dá para converter um método no outro facilmente, assim, como uma fórmula matemática simples. Então, a nossa briga agora é tentar uniformizar o entendimento, assim, padronizar entre os serviços que fazem isso, um método específico, qual tipo de aparelho, enfim, porque as publicações variam muito, né? E a gente não tem concordância entre elas, e não tem, você não pode extrapolar o achado de um com o outro, né? Isso serve tanto para os aparelhos quanto para as doenças. Você não pode extrapolar os valores que você acha na empatia autoimune com os valores que você encontra nas doenças genéticas, por exemplo, ou nos pós-Fontana, nos cardiopatas. Então, essa uniformização aí é difícil. A gente tem que separar os grupos e tentar entender o comportamento de cada um deles, né? Olha, Lucas, eu não sei como é que vai dar isso, mas pegando esse gancho que você falou, provavelmente a inteligência artificial vai ajudar, né? Porque essas coisas de estabelecer padrões, eu acho que a gente é muito ainda medicina baseada em evidência, eu acho que a gente tem muito pouco de inteligência artificial, mas os machine learning, eles vão acabar achando um padrão que talvez para nós não seja tão evidente, né? E isso pode, assim, a gente até pensar nisso em termos de ensinar, de precisar, lógico, de cientista de dado, precisar de engenheiro, mas para ensinar o que é o padrão e ele identificar de uma forma muito mais fácil do que a gente faz hoje na medicina baseada em evidência, né? Então, eu acho que esse é um campo aí que é muito pouco explorado, né? Aquela palestrante lá do ESPGA, a Rania, eu vou ler o nome dela porque eu não lembro, Svazenska, ela coloca exatamente isso, que só 4% dos trabalhos de gastro e urologia desenvolvem inteligência artificial, mas que a gente vai ver isso subir muito, né? E para estabelecer padrões, que é isso que precisa estabelecer os padrões para cada doença, porque tem mais congestão, tem menos congestão, tem esteatose, não tem esteatose, tudo isso vai interferir, né? Na velocidade da onda, medida em quilopascal, né? Ou por outros métodos, mas isso tudo eu acho que a gente vai ter essa ajuda, viu, Lucas? Eu acho que não vai ser tão assim como foi até o momento, né? Caso a caso, item a item, pelo menos eu tenho essa esperança também, né? Muito bom. E aí, que Nath? mais? Eu acho que outra coisa que foi falada bastante foi esofagite eosinofílica, né? Eu acho que a gente tem que sair do fígado, a gente fica muito, a gente já falou. Tem que tomar esse cuidado aqui. A gente gosta muito de fígado, na verdade, mas assim, em termos de Ibope, assim, esofagite eosinofílica, Ibope não, de ser um assunto que está bastante em voga, né?
foi bastante falado de esofagite eosinofílica, né? Principalmente o uso dos biológicos, né? Que está vendo o início aí de uma grande, né, subida aí do uso, né, dos imunobiológicos. E acho que eu tô com um caso do consultório que eu acho que vou acabar usando numa criança bastante nova, porque é exatamente isso que me assustou, assim, um paciente que se apresentou precocemente, já com estenose, muito inflamado, estou escalonando, mas a sensação que eu tenho, eu não estou acreditando na melhora aí da próxima endoscopia que vem, eu acabei de fazer eu acabei de combinar o IBP com o corticoide, e a gente sabe, né, que existe, lógico, o papel da dieta sem dúvida, mas em alguns casos a gente tem muita dificuldade de estabelecer a dieta de exclusão, principalmente no caso de um atraso diagnóstico que a criança se torna seletiva. Então, eu estou, por exemplo, com esse paciente que é super dependente de leite. Se eu não puder dar proteína do leite, eu quero ver o que eu vou dar para essa criança, entendeu? Vai ser outro desafio. E também porque a gente tem visto essas doenças autoimunes, e aí no mesmo sentido a doença inflamatória intestinal de início muito precoce, cada vez mais cedo e cada vez mais graves, né? E aí a gente vai precisando lançar mão dessas terapias, abre aspas, fecha aspas, mais agressivas, porque não são mais agressivas, né? Mas mais potentes, talvez, né? E o que eu vejo que é um problema geral, né? A dificuldade de tratar a esofagite eosinofílica, de entender o comportamento dela. Se vai para um comportamento mais inflamatório, fibroestenosante, e assim, se vai responder, qual paciente é respondedor mais com corticoide, ou com a dieta, ou com os IBPs, enfim. Então, cada um estuda o seu tipo, então você vê estudos com a dieta, você vê estudo com corticoide deglutido, com associação, agora com os imunobiológicos, mas é universal a dificuldade da padronização, do entendimento da doença, do acompanhamento, né? Eu já vi várias discussões aí de formas de acompanhar o número de eosinófilos com escova, com lavado, com várias outras técnicas que não vão para frente e que não pegam e tem que fazer endoscopia mesmo. Enfim, então a dificuldade... Lucas, não sei, ó, eu acho que eu não diria isso, que não vão para frente. Eu acho que a gente não está nessa discussão nacional ainda. Eu acho que o diagnóstico vai precisar, sem dúvida, da endoscopia, né? Mas no segmento, a citoesponja e essas outras modalidades menos invasivas aí, eu acho que elas vão chegar, elas estão demorando o tempo delas. E não foi uma coisa que a gente discutiu, né? Marcadores também, tem marcadores também, né? Eu acho também que uma coisa... Vão chegar. Desculpa, Nath, falei. Não, pode falar. Uma coisa que a gente, né, viu bastante falar nesse congresso foi o uso do Pilumab, né, que foi aprovado pelo FDA em 2020 para o tratamento específico da esofagite eosinofílica para maiores de 12 anos, né, é um inibidor da resposta TH2, mas no congresso eles falaram também do Mepolizumab e do Ocrelizumab, além daquele anti-CGLEC8, né, que é que induz a morte dos eosinófilos, tem uma ação um pouquinho diferente, né? E a gente está vendo, assim, então, que está aparecendo um monte de alternativas, exatamente porque tem casos que a gente se vê meio, vamos dizer, impotente, Mãos né? atadas. Você faz a dieta, a dieta que pode ser com 2, com 4, com 6, faz no nosso caso a gente usa mais o budesonida mesmo, né? E realmente você precisa de alternativa, porque mesmo para nós até o momento, eu acho que, né, queria saber a opinião de vocês também, mas a esofagite eosinofílica, a gente tem ainda pouca informação de longo prazo. Mas a preocupação é sempre a questão do remodelamento esofágico, né? A gente não tem tanta consistência, apesar de ter uns 50 anos que a doença está descrita, a gente tem pouca informação de a longo prazo como que isso vai evoluir dentro disso que você falou, né? No perfil mais inflamatório, que é o perfil da infância, né? Não é um perfil um pouquinho diferente do adulto, que é mais fibrosante, né? E vocês pensam aí que realmente a gente vai ter essa disponibilidade, porque no momento a gente tem muito pouca disponibilidade, né? A gente tem muita vontade de usar e intenção, mas ainda com bastante limitação ainda para os biológicos, né?
Sim. Eu acho que o desafio que a gente vai encontrar é exatamente essa questão de quanto tempo manter, porque tá bom, a gente quer dar a droga para tirar o paciente desse momento ruim, né, conseguir controlar a doença, porque de certa forma, né, como na doença inflamatória intestinal, a gente está procurando uma cura que é uma cura de mucosa, né, guardadas suas devidas analogias, mas pensando exatamente nessa questão do prognóstico do paciente, o fato de que, como a doutora já colocou, a gente não tem uma boa noção, a gente não tem preditores de complicação, e quando eu coloco essa história do meu paciente, uma das minhas grandes preocupações é que, gente, ele, né, tem uma expectativa de vida aí de 7 décadas, 8 Muitos décadas, anos. 10 décadas, não sei, né? E aí, né, como que a gente vai fazer esse tratamento? E uma vez que a gente estabelece o tempo de manutenção e como que isso vai funcionar, né? Então, são muitas perguntas, acho que é um campo muito excitante, como a doutora Ângela falou, muitas drogas vindo por aí, e a tendência é que tenham cada vez mais, assim como a gente vê, de certa forma, esse mesmo esforço no tratamento da doença inflamatória intestinal, né? E nesse sentido, que bom que essas doenças têm atenção, porque daí a gente tem a oportunidade de melhorar o tratamento e a qualidade de vida desses pacientes, mas realmente tem muitas indagações, né? E eu estava até vendo as questões de bula, né, do medicamento, especificamente do Dupilumab, porque, como eu comentei, meu paciente tem baixa idade é uma diminuição da frequência da injeção, né? A dose normalmente é realizada a cada 2 semanas para as crianças pequenas, podendo estar indicada a cada mês. Né? Mas acho que tem até pouca experiência com isso. Tem uma experiência que vem da dermatite atópica, né? Mas também uma experiência restrita. E a gente tem umas experiências, eu vou contar um caso, né, lógico, porque né, a gente acaba contando os casos da vida, mas eu trabalhei no Boldrini, que é um centro de oncohematologia, e eu tinha um paciente que era hemofílico e tinha esofagite eosinofílica, então, realmente, a vida não era muito fácil, e ele era um garoto que desapareceu, voltou 5 anos depois, quando ele voltou, ele falou assim, ai, dói aqui, eu não consigo engolir, eu falei, pronto, estenosou, tá horrível. Falei, vamos lá, né? O menino desapareceu. Aí fiz a endoscopia, tinha desaparecido, inclusive, a esofagite eosinofílica. Fora assim, gente, a gente não sabe nem Como o que explicar? era, né? Ainda tem muita pergunta, né, pra gente. Eu falei, vou dilatar, imagina você dilatar um menino que é hemofílico, né? O sangramento, como é que você vai controlar? Era muito complicado, né? Mas você vê, assim, que realmente a história natural é algo que a gente ainda não tem essa... quem é exatamente um biomarcador ou algo que fale, não, esse aqui vai evoluir de tal jeito, esse vai evoluir, e o menino acho que estava só nervoso porque tinha ficado muito tempo sem aparecer, alguma coisa assim, mas realmente não tinha nada de estenose. Mas realmente a gente ainda está nesse ponto ainda de entender, de ter o entendimento da evolução da doença e o que pode ajudar a gente a prestar mais, pegar mais pesado, pegar menos pesado, né? A gente sempre quer o que você falou, né, Natasha? A cura da mucosa, né? A todo custo, né? Mas nem sempre a gente consegue, né, essa E solução. vão ter espectros de gravidades, né? Como a gente tem um paciente com retocolite que fica maravilhoso anos em mesalazine, é aquele que a gente usa absolutamente tudo o que há de disponível e às vezes o que não está disponível via judicial e nada funciona e acaba numa colectomia, né? Que aqui não tem opção de fazer uma esofagectomia, então a gente vai para Melhor não, né? Melhor dilatação. não fazer. Não, de forma alguma. Mas eu acho que é isso que você falou. A gente também não sabe quem é o paciente que vai super bem, né? E da mesma forma tem aquela colite determinada, né, autolimitada, que a gente não sabe explicar exatamente o que é aquilo dentro das descrições de fenótipos de DI. E será que tem esse paciente que faz um flare na vida de esofagite eosinofílica e depois não precisa mais de segmento ou de outro tratamento? Será que então não era esofagite eosinofílica, era outra coisa, né? Enfim, são muitas perguntas também. A gente tem que conhecer um pouco mais ainda, né? A gente, apesar de eu acho que ter progredido bastante, né? Tem coisas que a gente ainda não tem o entendimento, principalmente desses outros fatores, né? E, bom, não que a gente não tenha, a gente tenha acompanhado outros temas, eu acho que o que teve, assim, de mais interessante, de novidades,
Mas falou-se muito, pelo menos que eu vi quando eu fugi um pouquinho do fígado, que foram pouquíssimas, raríssimas vezes, eu vi falando muito de neurogastro, também esses distúrbios da motilidade, né, formas de avaliar. Trouxeram também um médico lá de Cincinnati que tem falou sobre manometria, de vários tipos de manometria, enfim, várias formas de avaliar motilidade do trato gastrointestinal, nada de novo, mas só assim, reforçando esse tema, né? Acho que agora tem uma sociedade só de neurogastromotilidade, né? De neurogastro aqui no Brasil. E enfim, então é um tema que está sempre em voga. Não vi nada de novo de probióticos, só muitos estudos rolando, mas nada de novas indicações do que a gente já conhece, né? Já está bem estabelecido. Espero que no Mundial agora a gente tenha algumas novidades em dezembro, né? Não sei o que vocês querem finalizar e o que vocês viram de outras coisas. O Roma faz sair Roma puxando a sardinha. 2026. Sim, puxando a sardinha para o meu lado, eu quero dizer que eu fiquei feliz que teve não só uma sessão de reabilitação intestinal, como teve duas, na verdade, né? E acho que vai demonstrando a importância que esses pacientes também têm. Tem sido um tema cobrado na prova de título, né, de gastroenterologia. Parte do nosso público às vezes é residente, a gente que está se preparando para a prova. Teve o documento da Sociedade Brasileira de Pediatria lançado pouco antes do congresso, que deu uma bela resumida no tema. Então eu destacaria esse para a gente ir finalizando. E é uma conquista também, né? Porque também são pacientes que até pouco tempo atrás não tinham essa visibilidade como um tema, como algo a ser discutido, né? Um tema de interesse tão premente, assim. Então, realmente é uma coisa a ser comemorada mesmo. Bom, eu acho que a gente cobriu as coisas que são mais interessantes, né? Lógico que não todas, né? E como o Lucas falou, agora no Mundial, quem sabe a gente traz alguma coisa mais, assim, que seja novidade mesmo, né? Mas acho que sempre os congressos eles acabam acrescentando, e principalmente a troca que a gente tem com os colegas é muito legal. Se você não foi para um congresso, vá, porque você vai gostar muito, né? A gente sempre tem uma troca muito grande, que é muito enriquecedor. Igual a Natasha falou, a Natasha e o Lucas, né? O Alexander discutiu os casos, né? Pô, discutir os casos é exatamente, você fala assim, gente, eu vi um caso assim, né? Você vai entendendo melhor até a sua prática, né? Então, esse tipo de interação é muito legal. Sim, sim. Bom revê-las, inclusive. Matamos a saudade, ficamos juntinhos, grudados no congresso. Quem viu um, viu os três. Não foi? Quem viu um, viu os três. Certo. Isso aí, fechamos. Então é isso, gente. Até mais, gente. A gente se vê. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.